Vamos orar todos juntos. Senhor Deus, Pai, Santo e Misericordioso que nos ama. Senhor Deus, lavou os nossos pecados através do sangue precioso do Senhor Jesus. E sem nenhum valor a ser pago por nós, nós somos considerados como seus filhos. Nós recebemos o seu reino dos céus como herança. Nós agradecemos por toda essa sua grande graça. Nesse tempo agora, nós que fomos salvos pelo seu sangue, estamos reunidos diante do Senhor Deus. Estamos louvando o seu grande amor, aprendendo a sua palavra, estando dentro do Senhor em comunhão santa, Senhor. Nós acreditamos que o Senhor Deus esteja junto conosco neste momento também. Que o Senhor possa cuidar de cada um de nós. Que através da mão de graça o Senhor possa sustentar cada um de nós. Que o Senhor possa cuidar das nossas fraquezas. Que o Senhor possa nos preencher através da sua graça. Que através da palavra do seu amor o Senhor possa nos sustentar. Para que nós possamos viver de forma adequada diante do Senhor Deus. Que nós todos possamos receber a sabedoria de sabermos discernir a sua palavra. Que o Senhor Deus nos permita maior graça, maior coragem para podermos estar diante do seu trabalho. Nossos irmãos e irmãs que não puderam estar presentes aqui hoje, onde quer que eles estejam, que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Aqueles que estiverem no meio da doença, que o Senhor Deus possa restaurar a saúde deles rapidamente. Aqueles que estiverem no meio da tentação, que o Senhor Deus possa cuidar da vida de cada um e permita a graça necessária para a vida de cada um, para que nenhum se perca. Para dentro de cada família, em todo lugar, os irmãos e irmãs que estão ouvindo a palavra de forma online. Nossas igrejas que estão espalhadas pelo mundo. Que o Senhor Deus possa estar junto deles. Que através da graça do Senhor Deus, através da palavra do Senhor Deus, o Senhor possa conduzir. Que o restante das nossas vidas nós possamos viver para a graça, para o trabalho do Senhor Deus. Que o Senhor Deus nos ajude para que possamos viver sem falta. Que o Senhor possa nos sustentar através do seu amor. Que o Senhor Deus nos permita a palavra necessária a cada momento. Que o Senhor Deus nos ensine o que deve ser feito. Nesse momento agora também. Que o Senhor Deus possa nos ensinar qual o trabalho que nós devemos fazer. Quais tipos de pessoas nós devemos nos tornar diante do Senhor Deus. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Vamos procurar uma palavra da Bíblia, Salmo 116. Palavra de Salmos 116. Versículo 8, vamos ler. Salmos 116, versículo 8. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. A partir do versículo 12 ao 14, vamos ler todos juntos devagar. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Então, toda essa doença que foi disseminada, o coronavírus. Então, durante um longo período de tempo, nós não conseguimos nos reunir livremente. Não estamos conseguindo estar em comunhão livremente como antes. Estamos recebendo várias restrições, estamos vivendo nessa dificuldade. Então, agradeço por realmente nós temos conseguido nos recuperar bastante nesse momento, onde vários irmãos e irmãs estão vindo para aprender a palavra. É algo que eu agradeço bastante por essa graça do Senhor Deus. Agradeço pelos irmãos e irmãs que vieram participar também. Então, ainda no momento as crianças pequenas não podem vir à igreja. Então, as pessoas idosas também estão em casa ouvindo a palavra. Então, eles estão em casa para ouvir a palavra. Que o Senhor Deus possa estar junto com eles. Que o Senhor Deus possa permitir a graça para cada um deles que estão ali. Então, eu quero continuamente pregar a palavra que eu não consegui pregar nas semanas que se passaram. A palavra que nós lemos, realmente, que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então, esta vivência de como retribuir a graça do Senhor Deus. Eu acredito que vocês sabem muito bem como é, mas, mais uma vez, nós desejamos aprender através da palavra do Senhor Deus. Então, o Senhor Deus, Ele passou a nossa vida da morte para a vida. Ele nos resgatou a nossa vida da morte, os nossos olhos das lágrimas, nossos pés da queda. Quer dizer que o nosso coração conseguiu a verdadeira paz, verdadeiro descanso, alegria diante do Senhor Deus. Quer dizer que nós quase íamos decair para o inferno por conta de todo o pecado que nós tínhamos em nossas vidas. Então, como é que nós iremos retribuir esta graça que o Senhor Deus nos tem dado? Então, mas quando nós compreendemos a graça do Senhor Deus, nós recebemos a salvação. Então, a vida de fé após isto, como um verdadeiro cristão, dentro da graça do Senhor Deus, essa vivência de retribuir a graça do Senhor Deus, isso é algo lógico que deve ser feito. Então, mas tem muitos momentos que nós não conseguimos fazer isso. Então, os pais, eles têm os seus filhos. A mãe, ela sente as dores de parto por conta dos seus filhos. Então, e dizem que existem muitas dificuldades antigamente para ter um filho. Então, muitas pessoas morriam quando tinham um filho. Então, quer dizer que os pais, eles criavam seus filhos naquela dificuldade antigamente. Eles se esforçavam tanto para cuidar de seus filhos. Eu não sei como realmente deve ter sido difícil naquele tempo. Então, muitas pessoas realmente, se nós olharmos hoje em dia, se uma pessoa não tem filho, ela não consegue saber muito bem como é essa dificuldade.
Então nós realmente agradecemos bastante pela graça dos pais, nós vivemos realmente felizes em estar crescendo ali. Os pais agradecem pelos seus filhos estarem presentes. Então, mas qual é o problema dentro de uma família os filhos não obedecerem aos pais? Porque eles não conseguem compreender o amor dos pais, não conseguem lembrar do amor dos pais. Então, como é a nossa vivência de obedecer diante do Senhor Deus? É quando nós lembramos deste amor. Mas se nós desobedecemos diante do Senhor Deus, nós recebemos o castigo diante do Senhor Deus. Então, se nós tivermos medo diante do Senhor Deus, tiver medo desse castigo do Senhor Deus, aí por isso eu tentar obedecer, então quer dizer que não vou ter nenhuma relação com a glória, com a graça do Senhor Deus. Então, o que é que deve ser posto em primeiro lugar? É que nós fomos salvos pela graça do Senhor Deus. Nós fomos salvos pela graça do Senhor. Nós temos a graça de podermos entrar no reino do Senhor Deus. O Senhor nos permitiu isto para que nós possamos fazê-lo realmente sem falta. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos permitiu que através do agradecimento, da glória do Senhor Deus, a felicidade de querer retribuir o seu trabalho, realmente que se torna uma glória para a nossa vida. É por isso que nós fazemos o trabalho diante do Senhor Deus. Tá, a graça que o Senhor Deus tem nos permitido, ela é tão grande. Então, a graça que nós recebemos agora, nós todos sabemos que a nossa vida ainda é muito fraca diante do Senhor Deus, não é mesmo? Se nós olharmos para os pais que criaram, que cuidaram de seus filhos, quando pequenos, os filhos não sabem como retribuir, não sabem estar felizes com os pais, não sabem o agradecimento que se deve ter. Então eles vão e cansam os seus pais, causam problemas. Tem crianças que crescem e dizem: ah, por que você me fez nascer no mundo? Ah, por que vocês me criaram até agora? Tem muitos filhos que reclamam desse jeito. Então, mas o coração dessa criança ainda ela é muito pequena. Ele ainda realmente é impaciente, ele é imaturo no momento. Então, da mesma maneira, nós recebemos a graça diante do Senhor Deus. Se nós não soubermos como crescer, se nós tivermos o coração de querer realmente reclamar diante do Senhor Deus, murmurar, então quer dizer que nós precisamos aprender diante do Senhor Deus o que é que nós somos diante do Senhor. Qual era a nossa vida dentro dessa graça do Senhor? Então, enquanto nós vivemos neste mundo, nós não conseguimos compreender por completo toda essa graça diante do Senhor Deus. Então quer dizer que não tem como explicar, não tem como demonstrar qual é a graça, o amor do Senhor Deus através da fala, através da escrita humana. Então realmente quão grande é essa graça, esse amor do Senhor Deus. Então quanto mais nós vamos compreendendo, mais nós vamos vivendo em prol disso, por este resultado. Nós podemos ir obedecendo a palavra do Senhor Deus. Nós podemos ter o coração de querer obedecer a palavra do Senhor Deus. É por isso que a nossa vivência após receber a salvação é a nossa vivência de querer retribuir a graça diante do Senhor Deus. Quer dizer que toda a graça que nós temos recebido, que é a graça do Senhor Deus. Então, quão grande graça é essa que nós temos recebido diante do Senhor? Nós não conseguimos nem explicar por tudo. Então quer dizer que antes, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos inimigos do Senhor Deus, o Senhor, Ele morreu por nós. Ele permitiu o seu amor por nós. Ele manifestou a sua graça, confirmou através desse sacrifício. Então se nós olharmos em João também, ele diz que a palavra do Senhor Deus se manifestou dessa maneira. Ele enviou o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ser salvos. Então nós que estávamos mortos por conta de nossos pecados, nós que estávamos mortos por conta de nossas concupiscências carnais, o Senhor enviou o seu Filho para nos salvar. E assim Ele nos salvou. Então como que o Senhor Deus, realmente para nos salvar, Ele fez realmente um grande trabalho. Ele pagou um tão grande preço. Porque o Senhor nos amou de tal maneira. Quer dizer que o Senhor amou este mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito
para a propiciação de nossos pecados. Foi entregue para a morte. Se nós olharmos a palavra de Atos, diz que o Senhor, Ele não poupou o seu Filho. Ele deu o seu Filho para a morte de cruz. Quer dizer que Ele não guardou o seu Filho unigênito. Quer dizer que Ele entregou o seu Filho como propiciação pelos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos. Mesmo que tenha uma pessoa tão coitada, não tem nenhuma pessoa que vá sacrificar o seu filho para ajudar aquela pessoa, não é mesmo? Da mesma maneira, nenhum ser humano consegue fazê-lo, mas o Senhor Deus, para salvar a nós, nós que estávamos longe do Senhor Deus, nós que vivíamos em inimizade contra o Senhor Deus, o Senhor Ele não poupou o seu Filho unigênito, Ele nos entregou até a morte de cruz. Isso é algo que nós não conseguimos compreender. E é por isso que uma pessoa que não tinha pecado, ele recebeu a sentença de morte como pecador. Ele foi torturado, ele foi chicoteado, ele recebeu todo o sofrimento nessa terra, uma dor inexplicável. Ele foi levado até a morte de cruz. Quer dizer que o Senhor, Ele nos salvou através do sangue do Senhor Jesus. O julgamento, a maldição que nós deveríamos receber, aquele Senhor recebeu por nós. Quer dizer que o Espírito Santo nos faz compreender essa graça, este amor do Senhor. Ele nos salvou dessa maneira. O Senhor, Ele nos salvou dessa maneira. E assim nós somos considerados como seus filhos. E nós conseguimos receber a grande graça de podermos entrar no reino do Senhor Deus. Então, como isso é uma grande graça, não é mesmo? E enquanto nós vivemos neste mundo, o Senhor Ele não nos abandona como se fôssemos órfãos. Então, realmente, o cristão, ele é o Espírito do Senhor Deus, é Espírito de Cristo. É por isso que até nós entrarmos no reino do Senhor Deus, o Senhor, Ele está junto conosco. Ele está cuidando de nossas dificuldades. Ele está junto conosco, conduzindo-nos para o meio da verdade. Então, este Espírito Santo, Ele nos permite toda essa graça para nos ajudar. Então, realmente é tão surpreendente isso. Então, toda essa grande graça, como é que nós iremos retribuir? Se nós pensarmos nessa grande graça que nós temos recebido pelo Senhor. Realmente uma carne tão imunda, tão suja como a nossa. Mesmo que se morra 10, 100 mil, 1 milhão de vezes, nós não podemos acabar com nossos próprios pecados. Mas nós somos salvos agora pelo Senhor. Então, pelo menos essa vida tão inútil que nós temos, nós não deveríamos viver para servir o Senhor? E também, como é que nós iremos retribuir essa graça que o Senhor Deus nos permitiu? Então, recebemos uma grande graça do Senhor Deus, mas não ter nenhum coração de querer retribuir. Será que isso está certo? Se olharmos na Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 25, o rei Ezequias, ele recebeu uma grande graça do Senhor Deus. Quando o rei da Síria enviou o exército, eles queriam destruir Jerusalém, matar o rei de Jerusalém, queriam colocar a falência, a destruição de Jerusalém. Ele mandou 180 mil soldados para fazer o cerco em Israel, para que possa destruir Jerusalém em uma única vez. Então, Ezequias, ele orou diante do Senhor Deus. E ele, junto do profeta Isaías, oraram diante do Senhor Deus. E quando o Senhor enviou o seu anjo para eles, matou os 180 mil soldados de uma única vez. Destruiu todos os soldados da Assíria. E através da sua grande graça o salvou.
E Ezequias, quando ele estava adoecido para morrer, ele orou diante do Senhor Deus também nesse momento. O Senhor Deus ouviu a sua oração. O Senhor Deus curou a sua doença. E estendeu mais 15 anos da sua vida. Claro que além de outras dessas coisas, existem várias outras graças realmente incontáveis do Senhor Deus. Então, mas o rei Ezequias, ele, pois se tornou arrogante e não respondeu ao benefício que lhe fora feito. Então ele, por conta dele ter se exaltado contra o Senhor Deus, o Senhor fez cair uma grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Então existe, claro, que o Senhor Deus ter permitido a maldição, a ira por conta dele ter servido ídolos, mas eles não terem retribuído a graça do Senhor Deus, você recebe essa maldição, recebe essa ira do Senhor. Se olharmos em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Se dentro da igreja existem senhoras, realmente já com maior idade, a igreja precisa ajudar. Então, se ela é uma senhora que tem realmente filhos, netos, netas, eles precisam realmente servir e precisam aprender a como retribuir esta graça. Então, tem um filho que pode servir aos pais, mas se ele não o faz, ele pode fazê-lo. Somente a igreja tem que ajudar esta família? Então, já que o país está ajudando, os filhos falam, ah, não tem o que eu fazer. Então, quer dizer que isso é uma irresponsabilidade. Então, seja filho, netos, eles precisam servir aos seus pais. Eles precisam aprender a como retribuir a graça. Qual é o primeiro mandamento que o Senhor Deus permitiu para os homens a homens? É o quê? É servir, honrar aos seus pais. Então esta é a promessa do Senhor Deus para que os homens possam viver bem no mundo. É para honrar aos pais. Depois ele diz para não praticar homicídio, não adulterarás. E assim vai. Então mais do que você roubar, mais do que você adulterar, mais do que você matar, que é um acima do outro, e algo maior do que o próprio homicídio, é você desonrar os seus pais. É por isso que as pessoas deste mundo, mesmo que eles tenham 1 milhão de erros, de pecados, realmente qual é o maior pecado? É desonrar aos pais. Por que o maior pecado é desonrar os pais? Porque se desonrar os pais, quando é que ele teria nascido? Como que ele estaria vivo agora? Os pais o fizeram nascer, os pais os criaram até agora. Mas não conseguir retribuir essa graça dos pais. Ele seria ingênuo. Negligenciar o amor do pai e da mãe, ele é pior do que um animal. Claro que os animais, quando eles crescem, todos eles partem os pais. Então, eu não vi verdadeiramente, mas eu vi a história sobre os corvos. Então o corvo, ele vai buscar a sua comida. Ele busca comida. E o filho maior, ele busca comida, depois ele traz para casa para dar para sua mãe. Então nós podemos ver Elias. Realmente ele recebeu o pão do corvo. Então eu ouvi dizer que os corvos fazem isso para os seus pais. Então, mas se o homem não sabe como servir aos seus pais, então mesmo que ele não consiga servir aos pais, então ele não pode desonrar os pais, falar, ah, que eu queria que vocês morressem logo, queria que vocês partissem logo. Então tem muitos idosos que morrem assim. Então, porque eles são traídos pelos seus filhos. Então eles falam, ah, é melhor que eu morra logo. Então isso é um grande, grande problema. Então quando chegar no último tempo, realmente mais
os homens eles desonrarão os seus pais. Então, mais do que a graça dos pais, realmente algo maior do que isso é a graça que você recebe do Senhor Deus, não é mesmo? Então, mesmo que os pais amem os seus filhos, os pais não têm como levar o pecado dos seus filhos, não têm como salvar o espírito deles. Mas então, o Senhor Deus Pai, Ele nos ama e Ele nos salvou. Então, se o pecado de desonrar os pais é tão grande assim, é maior o pecado quando você desonra o Senhor Deus. Então, muitas pessoas realmente louvam muito bem, dizendo, a graça que tem recebido do Senhor Deus, não sei o quê. Mas por que na vivência em real não sabe como retribuir essa graça diante do Senhor Deus? Então, o pecado de você não retribuir a graça do Senhor Deus é o maior pecado. Então, nós podemos dizer que todos os outros pecados, eles vêm provenientes desse maior pecado de você não servir o Senhor Deus. Então, você ter uma vivência de retribuir a graça do Senhor Deus é algo essencial. É algo que nós, cristãos, precisamos fazer no restante das nossas vidas. Então, como eu irei retribuir essa graça? O Senhor Deus, Ele nos permitiu diversos caminhos e nos ensinou de como podemos retribuir. Então, primeiro, nós temos essa vivência de amar o Senhor que nos salvou. Os filhos, eles precisam amar os pais. Já que eles amam os pais, eles o honram, os respeitam. Se olharmos Efésios capítulo 1, versículo 8, ele fala que nós não temos visto a Cristo, mas nós o amamos. Então quer dizer que nós agora estamos dentro dessa grande glória, de tão grande alegria, por estarmos louvando diante do Senhor Deus por essa salvação que nós temos recebido. Nós olhamos Isaías capítulo 38, versículo 17, também ele disse que o Senhor, Ele nos resgatou da cova da corrupção, Ele nos livrou. Quer dizer que Ele nos resgatou deste lugar. Se olharmos Efésios capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, antes de nós recebermos a salvação, nós seguíamos o que? O príncipe da potestade do ar. Então, nós seguíamos o que? Conforme a nossa vontade, conforme o curso deste mundo. Então, nós andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Nós seguíamos o diabo, que era o príncipe da potestade do ar. O diabo, ele usa toda a corrupção carnal para nos conduzir, para que nós façamos a vontade dessa carne, nossos pensamentos, para viver igual às pessoas deste mundo, sem nenhuma diferença. Quer dizer que nós éramos filhos da ira diante do Senhor Deus. Mas o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos por causa de nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Quer dizer que nós temos recebido a salvação. É algo completo. É o amor do Senhor Deus. Então quer dizer que tudo isso é o amor do Senhor Deus que representa. É totalmente diferente do amor humano que nós conhecemos. Para explicar sobre o amor do Senhor Deus, criaram uma nova palavra. E isso é o amor que se chama agape. Não é um amor carnal, humano. Um amor humano, tem o storks, tem o filias. Então realmente tem várias palavras que representam o amor. O eros. Então realmente várias formas de se realmente falar sobre o amor. Mas o amor agape realmente é uma nova palavra que surgiu para explicar esse amor santo diante do Senhor Deus. É um amor completo. É um amor realmente incondicional. É um amor perfeito. Quer dizer que o Senhor Deus, Ele nos amou com este amor. Então nós realmente... Não existe nenhuma pessoa que vai ser condenada diante do Senhor Deus por conta desses pecados. Por causa que o Senhor, Ele nos amou com o maior amor.
Então realmente é um amor que pode lavar nossos pecados, lavar e ainda sobra. Quer dizer que é o grande amor do Senhor Deus realmente incontável diante de nós. Quer dizer que o Senhor que morreu naquela cruz, através do seu grande amor que nos deu, chegou para nós agora. Se olharmos Romanos capítulo 5, versículo 5 também. Então realmente foi o que? Ungido esse amor do Espírito diante de nós. Foi derramado em nossos corações, o Espírito Santo. Quer dizer que o Senhor, Ele veio para nos dar a salvação. E o Espírito Santo, Ele veio para nos fazer compreender essa graça que temos recebido. Já que nós recebemos este amor, é normal, é lógico nós amarmos o Senhor Deus. E é por isso que nós devemos seguir este amor, servindo ao Senhor. Se olharmos em Salmos 18, versículo 1, ele fala: Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Então, eu amo. A força da minha salvação, o meu alto refúgio. Se olharmos em 1 João, capítulo 4, versículo 16 também. Então nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor. Então quer dizer que nós conhecemos e cremos no amor do Senhor. Se olharmos em João capítulo 4, versículo 19, quer dizer que o Senhor, Ele nos amou primeiro. Então o Senhor Jesus, Ele me amou e assim eu amo o Senhor também. O Senhor, Ele veio a este mundo para me salvar e morreu na cruz. Então este amor, ele se completou dentro de nós. Através dessa graça que o Senhor nos amou, realmente pode ser que nós não consigamos retribuir, mas através desse corpo tão pequeno eu irei ser o servo do Senhor. Não tem como pagar, não tem como retribuir. Mas esse corpo, esse coração tão fraco, vou ser o servo do Senhor. Servo é o quê? É somente pelo Senhor. O servo, ele não tem um planejamento próprio, ele não tem a cobiça, não tem um desejo próprio. Ele precisa viver somente pelo dono. Então nós não nos tornamos escravos ou servos de obrigação. Nós realmente nos voluntariamos para isso, porque nós queremos retribuir com o coração alegre toda essa graça que o Senhor Deus tem nos permitido. Quer dizer que nós vivemos por este amor que nos foi dado. Então esta graça do Senhor realmente nos retribuir. Então realmente essa graça que o Senhor realmente nos permitiu e nós temos recebido. Então realmente o Senhor, Ele apareceu para os seus discípulos após a sua ressuscitação. O Senhor apareceu no mar da Galileia, na frente dos discípulos. Então ele viu ali no meio do monte onde estavam os discípulos no meio da fogueira comendo pão e com os peixes. Então o Senhor, Ele disse: vem aí e comam. Então quer dizer que eles vieram e comeram junto do Senhor Jesus ali. Quer dizer que realmente eles comeram daquele pão, da comida que o Senhor havia planejado, que havia preparado. Pensem nessa imagem, tentem imaginar como é esta cena. Então, o Senhor Jesus, após a ressurreição, se encontrar com Pedro, perguntou a ele: o Senhor deu um novo nome para Simão, não é? Pedro. Mas por que se chamou o filho de João Simão? Por que chamou ele de Simão naquele tempo? Então quer dizer que vamos iniciar de novo agora. Durante 3 anos e meio ele seguiu o Senhor Jesus, mas ele não compreendeu o amor do Senhor Jesus. Então porque o Senhor Jesus, o seu amor é somente manifesto por completo quando ele morre na cruz. Se o Senhor, ele não morreu pelo Pedro, como assim Pedro vai morrer pelo Senhor? Então, Pedro disse: eu posso ser aprisionado pelo Senhor, eu posso morrer pelo Senhor. Mas o Senhor, ele disse o que? Não, tudo bem, não obrigado. Então o Senhor Jesus foi para Pedro naquele tempo e disse: nossa, muito obrigado, Pedro. Todos os discípulos, se eles me abandonarem, realmente você não pode me abandonar, você ficar comigo, então você vai receber um grande galardão.
Será que o Senhor ele disse uma palavra assim? Se o Senhor ele tivesse dito assim, será que Pedro não ia conseguir morrer pelo Senhor? Então o servo, ele morre pelos o rei, não é? Tem muitos acontecimentos assim. Então Pedro ele tinha coragem de morrer pelo Senhor, ele já estava preparado. Então, mas o problema é que o Senhor Jesus não permitiu. Se o Senhor Jesus não permite, não adianta você tentar. Então o Senhor ele disse: realmente tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Então Pedro, humano, realmente é correto ele estar negando o Senhor. Até precisa realmente fracassar por completo para que possa perceber que o homem é fraco. É por isso que o Senhor Jesus o deixou naquele primeiro momento. É necessário que o Senhor Jesus morra primeiro, para que a pessoa que compreende essa graça do Senhor possa ter a dignidade para morrer pelo Senhor. Então, primeiro, o Senhor ele precisa amar, para que nós possamos amar o Senhor com este amor que temos recebido. Então, o Senhor ele morreu por nós. Então, Pedro compreendeu este amor. Ele negou o Senhor Jesus 3 vezes. Claro que se nós fôssemos o Senhor Jesus, nós iríamos dizer: eu nem quero ver esse Pedro mais. Sai daqui da minha frente. Poderia falar assim, poderia apartar ele. Mas o Senhor Jesus o amou. O Senhor perdoou tudo. Então não somente para o Senhor, mas para todos os discípulos também. Então quer dizer que realmente desde o momento que eles viram o Senhor Jesus que ressuscitou, eles realmente puderam crer novamente no Senhor verdadeiramente. Então realmente quem é que creu ali no Senhor Jesus? Todos eles não creram, todos eles fugiram. Tá, agora todos os discípulos, eles verdadeiramente viram que o Senhor Jesus é o Cristo. Eles acreditaram que o Senhor Jesus os salvou. Então quer dizer que agora vai começar tudo de novo. Então realmente, como é que vocês viveram a vida de vocês antes de receber a salvação, a vida religiosa? Mas após a salvação, realmente é um novo começo. Então o Senhor ele diz o quê? Simão Pedro, filho de João, Simão. Então o Senhor, quando ele chamou os seus discípulos no mar da Galileia, começou tudo de novo. Então você me ama? Você me ama mais do que todas essas pessoas, mais do que todas as coisas deste mundo? Pedro disse o quê? Sim. O Senhor sabes que eu amo. Tá, agora não é pela boca, somente por palavras. Agora ele verdadeiramente ama o Senhor. O Senhor perguntou 3 vezes a mesma coisa. Ele disse, o Senhor sabes. Então, eu neguei o Senhor Jesus 3 vezes. Eu fracassei. Mas o Senhor já que perdoou os meus pecados. Eu amo o Senhor. E o Senhor sabe que eu amo. Então o Senhor, Ele sabe. Se olharmos em João capítulo 5, o Senhor Jesus disse, realmente vós precisam saber que não tenho o coração de amar a Deus em vossos corações. Se olharmos em João capítulo 8, versículo 3. Realmente qualquer pessoa que amar a Deus, então ele realmente se torna um conhecido do Senhor. O Senhor tem conhecimento dele, o Senhor conhece aqueles que o amam. Então realmente o Senhor ele sabe quem o ama, verdadeiramente. Então o Senhor ele já sabe quanto que amam, o Senhor ele sabe exatamente. Então o Senhor, ele queria confirmar o seu amor com Pedro. Mesmo que não confirme, ele sabe de tudo, para que ele foi confirmar? O Senhor, ele deseja que algo que esteja dentro do coração possa ser colocado em prática para fora da boca. Então quer dizer que o Senhor, ele diz para nós, fulano de tal,
Você me ama mais do que todas essas coisas? Você me ama mais do que todos estes? Então o Senhor, Ele não somente nos ama, mas o Senhor também ele deseja receber o amor através de nós. O amor é o que você precisa receber e dar. Então, se você não consegue realmente nem dar e nem receber este amor, então é algo muito infeliz. Então, o amor realmente no meio daquele receber e dar, realmente é ali que existe a felicidade. Então, o objetivo do Senhor ter nos salvo é porque Ele deseja receber o amor através de nós. Então, mais ou menos de qual forma, em qual quantidade. O Senhor, Ele realmente quer saber se nós amamos o Senhor mais do que todas essas coisas. Falamos em Mateus capítulo 10, versículo 38, realmente mais do que a minha família, meu pai, a minha mãe. Realmente eu preciso amar mais do que todos estes. Porque realmente não é adequado eu amar mais a eles do que ao Senhor. Por quê? Por que o Senhor ele tem essa cobiça de que nós amemos mais o Senhor do que qualquer coisa no mundo? É porque o Senhor é um ser cobiceiro? Não. Então vamos pensar. Pela manhã você deixa R$ 1 milhão para uma pessoa, para ele cuidar, e de noite você veio para pedir esse dinheiro de volta. Ele foi lá e só te deu 500 mil. E você falou, e cadê os outros restantes? Ele vai falar, os outros 500 mil é o valor de eu ter guardado dinheiro para você. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um ladrão, é um grande problema ali. Se você deixou R$ 1 milhão com aquela pessoa ele precisa devolver R$ 1 milhão. Por que o Senhor ele está pedindo aquele grande amor diante de nós? Então, porque o Senhor ele nos amou desta maneira. Se olharmos em Mateus capítulo 22, versículo 37 também. Então o Senhor ele disse com todo o nosso coração, com toda a nossa vida, com toda a nossa força, nós precisamos amar ao Senhor. Então esse é o primeiro mandamento, com todo o coração, com toda a vontade, com toda a força, com toda a vida, com todas essas coisas. Eu preciso amar ao Senhor. Então, realmente isso está perdido demais? Então realmente nós precisamos dar todo o nosso coração, toda a nossa força, toda a nossa vida. Então já que o Senhor ele está nos dando a sua vida para a morte por nós. Então como isso é surpreendente? Então realmente é algo lógico o Senhor está pedindo esse amor para nós. Então mais que nós amemos ao Senhor. Então realmente será que dá realmente 1% do que nós fazemos pode substituir o que o Senhor ele fez por nós? Vamos dizer, eu amo só um pouquinho. Mas só um pouquinho você ama até o cachorro da sua casa, só um pouquinho. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3. Tá, no fim dos tempos as pessoas amam a si mesmas. Eles amam mais os desejos, os prazeres do que a Deus. Então nós recebemos essa graça do Senhor. Então, mas nós não podemos negligenciar esse Senhor que nos permitiu essa graça, esse amor. Então não é somente por palavras, é com todo o coração, com toda a vontade, com toda a vida. Nós precisamos amar e viver pelo Senhor. Isso é algo lógico a ser feito. Então, se olharmos em Lucas capítulo 7, versículo 47 também. Então, realmente, quem recebeu muito dos perdões do pecado, realmente, ele é realmente amado mais. Quem recebeu pouco perdão, ama-se menos. Então, realmente, nós amamos mais as pessoas que receberam mais perdão. Então, porque quantos pecados nós recebemos o perdão? Foi pouquinho de pecado que nós recebemos o perdão? Não. Um pecado imenso, um pecado tão extraordinário que iria nos levar para o inferno. Nós recebemos este perdão. Mas nós... quando nós lembramos do Senhor, nós fingimos que amamos Ele. Então será que esse é o caminho de retribuir a graça do Senhor Deus? Tente pensar se vocês possuírem consciência.
Então quer dizer que o Senhor, ele disse aqui, que ele testou a fé de Abraão. Então disse, leve para o seu filho para o monte e me dê como um sacrifício. Vocês conhecem muito bem essa história, não é? Isaac, ele era um filho único, era toda a graça, como posso dizer, a preciosidade, a coisa mais importante do que a sua carne, mais importante do que a sua esposa, mais importante de todos os seus bens, era o seu filho. Porque ele já estava velho, ele teve este filho, Isaac, aos seus 100 anos de idade. Isaac, mais ou menos naquela época, deve ter tido 12 anos, ele estava crescendo tão bem, era tão bonito, ele obedecia bem aos pais. Então, Isaac, ele era muito mais importante do que a sua própria vida. Mas o Senhor está dizendo o quê? Para sacrificar o seu filho como se fosse uma ovelha. E dar como sacrifício. O que Abraão disse? Senhor, o Senhor está louco? Eu posso fazer qualquer outra coisa, mas eu não posso fazer isso. Me dê um tempo para pensar. Ele disse isso? Deixa eu conversar um pouco com minha esposa. Ele disse isso? Não, não foi. O que ele disse? Sim. Acordou pela madrugada e disse, vamos para o filho. Vamos, meu filho. Para o Monte Morias. E ele foi. Subiram pelo caminho e foi caminhando junto do seu filho e levou até o altar, o amarrou fortemente e ele pegou a faca para matar o seu filho naquele momento. Então ele fez do jeito que o Senhor Deus havia ordenado. Então o Senhor, ele chegou naquele momento do seu anjo e disse, Abraão, Abraão, está tudo bem. Então realmente você não poupou o seu filho e o entregou para mim. Agora eu sei que tu me amas. Eu sei agora que tu me serves. Agora eu conheço seu coração. Então eu pensei dessa maneira. Então como que realmente o Senhor Deus... Será que o Senhor Deus ele não sabe que Abraão ama ao Senhor? Claro que o Senhor Deus sabe que Abraão ama. Mas por que o Senhor Deus deseja que ele vá sacrificar o seu filho? É isso que o Senhor Deus deseja. O Senhor Deus não deseja somente o amor pelo coração. O Senhor não deseja amor somente por palavras. Ele quer ver através da ação. Ele quer ver do manifesto verdadeiro. O Senhor ele somente nos amou pela palavra? O Senhor, ele deu o seu filho para a morte de cruz, dizendo assim, que se manifestou assim, como? Através das palavras? Não, ele entregou o seu filho para a morte de cruz, realmente, para que nós possamos ver. Então, realmente, Abraão, ele levou a faca e o fogo atrás e deixou o Isaac na frente, indo com toda a madeira para usar como sacrifício. Então, esta imagem representa o Senhor levando a ovelha para o sacrifício, para sacrificar sobre o altar, não é mesmo? Então por quê? Por conta de mim, por causa de mim. Então quanto que o Senhor ele nos amou? Ele nos amou tanto que manifestou o seu amor desta maneira. Então nós também, não somente por palavras, não somente pelo coração, nós precisamos manifestar através da nossa vivência que amamos ao Senhor. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Mais do que a minha família. Eu preciso amar mais ao Senhor. Então, amar os pais também. Já que eu amo o Senhor Deus, já que eu obedeço a palavra do Senhor também, eu preciso amar os pais, eu preciso servir aos pais. Seja a esposa, seja o marido, já que eu tenho um coração de querer, já tenho um coração de amar e servir ao Senhor Deus, eu preciso servir a essa família também. Aos meus filhos também. Realmente eu não posso desampará-los de longe da palavra do Senhor Deus. Eu preciso os ensinar e os castigar através da palavra de Deus. Quer dizer que todo o amor que nós temos se inicia proveniente do amor que vem de Deus. Então nós temos um homem chamado Gingerdorf. Era um homem alemão que ele compreendeu a graça do Senhor Deus e recebeu a salvação bem cedo. E uma vez ele estava na frente de num museu e ele viu a imagem do Senhor Jesus que
que morreu crucificado. Havia essa obra de arte ali. O Ginger Dolph, ele ficou assistindo, ele ficou vendo essa obra de arte. E durante vários tempos, muito tempo, olhando para aquela obra de arte, ele congelou. Ele não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Por quê? Porque ele estava uma legenda ali embaixo daquela obra de arte, da pintura. Eu fiz tudo isso por você. Então, o que você faz por mim? Então, what are you doing for me? Estava escrito desta maneira. O Ginger Dolph, ele viu aquela pintura. Ele leu o que estava escrito. Ele disse: nossa, o Senhor, ele morreu por mim. Ele recebeu toda aquela dor, aquele sofrimento por mim. Então quer dizer que eu compreendi essa graça. Eu criei nessa graça. Mas o que eu estou fazendo pelo Senhor? O Senhor está perguntando para mim. Mas eu não tenho o que responder. E ele desabou na frente daquela pintura. Então ele chorou e chorou sem parar. Quando ele se levantou ali, Ginger Dolph, ele resolveu dar toda a sua vida, o restante da sua vida pelo Senhor. Ele fez a promessa ali: Senhor, a partir de agora eu irei viver e morrer pelo Senhor. Esse homem chamado Ginger Dolph, a partir daquele momento, até o dia de ele ir para diante do Senhor Deus, ele deu todas as suas coisas por completo, todos os seus bens. John Wesley, quando estava pregando o evangelho na Inglaterra, ele se encontrou com John Wesley. Enquanto o evangelho estava sendo pregado na Europa, Ginger Dolph, ele deu todos os seus bens. Ele foi o homem que realmente se entregou pelo evangelho. Ele é um homem que havia planejado dar a sua vida pelo Senhor. Então o que ele não ia conseguir fazer? Ele confessou o amor diante do Senhor e agiu conforme essa confessação. E nós? Nós também somos a mesma coisa. Então é esse amor que Pedro tem recebido. O amor que Ginger Dolph tenha compreendido. Essa graça que ele tenha compreendido. Toda a nossa salvação também. É igual. Mas por que nós não conseguimos fazer da mesma maneira? E se olharmos em 1 João, capítulo 1, versículo 4. Capítulo 5, versículo 16 também. Realmente nós não devemos amar o mundo. Porque qualquer um que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então se nós amamos este mundo, amamos as coisas deste mundo, realmente não está certo. Quem ama verdadeiramente ao Senhor, ele não ama as coisas do mundo. Então amar as coisas, os desejos carnais, as vontades, concupiscências carnais, isso está errado. Realmente essas coisas não vêm do Pai. Então essas coisas, eles são o quê? Realmente a isca do diabo, de Satanás. Então nós vivemos no mundo, mas nós não podemos amar o mundo. Então nós nos esforçamos para as coisas carnais, para a nossa vida, para o mantimento da nossa vida. Mas realmente nós vivemos para usar pela vontade do Senhor Deus. Nós não podemos perder o nosso coração para as coisas deste mundo. E se amamos as coisas do mundo, quer dizer que nós perdemos o nosso coração para essas coisas. Então mais do que qualquer coisa, nós precisamos amar ao Senhor Deus. Já que nós amamos o Senhor Deus, nós não amamos as coisas do mundo. Se olharmos em Salmos 97, versículo 10 também. Então vós que amais ao Senhor, odiai o mal. Então quem ama ao Senhor, ele odeia o mal. Ele odeia o pecado. Ele está longe do pecado. Eu fico longe desse pecado. Já que o Senhor Deus odeia o pecado, eu também odeio o pecado.
Se olharmos Romanos capítulo 8, versículo 35 até 39. Então, realmente, quem nos separará do amor de Cristo? Então, seja a tribulação, seja o perigo, seja a nudez, seja a espada. Então, realmente, qualquer coisa que seja. Realmente, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então nós realmente fomos considerados como ovelhas diante do Senhor, ovelhas que iríamos morrer, ovelhas para o matadouro. Nós, neste mundo, parece que somos ovelhas que somos realmente totalmente ignorados, jogados para longe. Mas a força que nós temos para ganhar deste mundo é o amor do Senhor Deus. E é por isso que qualquer coisa neste mundo, seja as coisas presentes, seja as coisas passadas, seja os anjos do céu, seja os poderes, as potestades, qualquer criatura que seja, não tem como nos separar do amor de Cristo. Já que nós amamos a Cristo, então qual a dificuldade, qual a dor que nós temos, nós podemos vencer. Como? Então, como o amor é surpreendente, vocês sabem, não é? Se olharmos Filipenses capítulo 1, versículo 21, 22. O apóstolo Paulo, quando ele estava preso nas masmorras em Roma, ele disse o quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas se eu viver na carne e me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos lados estou em aperto, ter o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Então ele possui uma esperança, um desejo, uma expectação. Então enquanto eu vivo neste mundo, eu não tenho vergonha. Seja pela vida, seja pela morte. Que seja engrandecido Cristo em meu corpo. Que o Senhor seja glorificado. Então realmente eu viver é pelo Senhor, eu morrer é pelo Senhor. Isso é o ganho. Este é o benefício. Quer dizer que eu morrer por Cristo, isso também é glória. O que vocês pensam sobre isso? Por quê? Porque ele ama ao Senhor. E então agora, o amor de Cristo, realmente ele precisa controlar a nossa vida por completo. E nós agora precisamos viver no caminho de retribuir essa graça do Senhor Deus. E qual é esse caminho? É obedecer à palavra do Senhor. Se olharmos em João capítulo 14, versículo 23, 24, realmente quem ama o Senhor, ele guarda a minha palavra. A minha palavra não é a minha palavra é do Pai que me enviou. Então se o homem me ama, guardas a minha palavra. Guarda as minhas palavras como ama o Senhor Deus. Então, e ele estará junto comigo, tomando o meu jugo. Quer dizer que o Senhor, já que ele nos ama, nós podemos amar ao Senhor, nós podemos obedecer ao Senhor. E o Senhor, ele ama mais ainda aquele que ama e obedece a sua palavra. Então o Senhor, ele leva os seus amados para o seu reino. O Senhor, ele deseja viver junto dos seus amados. Quer dizer que o Senhor deseja estar junto da sua morada. O Senhor, ele deseja estar vivendo a eternidade com as pessoas amadas. É isso que nós queremos também, não é? Então, já que o Senhor, ele nos amou primeiro, nós amamos ao Senhor. E o Senhor, já que ele nos amou e nós estamos amando ao Senhor, o Senhor, ele nos ama mais ainda. Então, o Senhor, ele nos levou para o seu reino. O Senhor, ele deseja nos levar para o seu reino para que possamos viver para a eternidade junto com ele. Então, isto é a verdade, não é mesmo? Mas se olharmos em João capítulo 16, realmente muitas pessoas dizem, Senhor, Senhor. Mas por que não obedecem à palavra do Senhor?
Então, pela boca eles falam Senhor, Senhor, Senhor. Fazem muito bem, louvam bem, oram bem. Então realmente é como se fossem santos, religiosos, fazem muito bem pela própria boca. Como é tão bonito você louvar, falar, nossa, eu amo o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Então, mas o Senhor ele fala, ok, calma lá. Você me ama mais do que todas as coisas, mais do que as coisas passadas e presentes. Você precisa amar o Senhor mais do que o dinheiro, mais do que o homem, mais do que qualquer coisa. Então, mas ele está preso nessas coisas carnais e ele mente falando, eu amo o Senhor. Então alguém uma vez já me disse isso. As pessoas que dizem que servem ao Senhor, acreditam ao Senhor, são as que mais mentem no domingo pela manhã. Porque eles cantam louvores que não estão nem no coração, que não tem nem vontade. Eles falam lá, todos os desejos da carne já sumiu por completo. Mas ele está cheio dessas vontades carnais ainda. Como ele assim ama o Senhor? Então quer dizer que nós não devemos realmente estar mentindo diante do Senhor Deus. Então como o Senhor ele é realmente tão verdadeiro diante de nós? Se olharmos Ezequiel capítulo 34, versículo 32 em diante, nós podemos ver que o profeta Ezequiel, então realmente ele manifestou a palavra do Senhor para todos. Realmente pela boca pode dizer que ama o Senhor, mas pelo coração realmente está contradizendo ao Senhor. Porque pela boca ele fala, eu sou servo do Senhor Deus, amém, eu estou sentado ali. Mas ele não coloca em prática. Pela boca manifesta um amor, mas pelo coração ele segue a sua própria vontade. Quer dizer que é mentira. Então olhem bem, nós não podemos nos tornar mentirosos. Nós não podemos ser falsos profetas. Nós não podemos ser falsos cristãos. Então nós realmente testemunhamos dizendo que recebemos a salvação. Mas isso precisa ser testificado na nossa vivência então. Se olharmos em Efésios capítulo 6, versículo 24. É o último versículo de Efésios. O que o apóstolo Paulo disse nesse momento? Então realmente qualquer um, realmente a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor, Jesus Cristo em sinceridade, amém. Ele disse a qualquer um que amar o Senhor, que haja a graça do Senhor. Então todos aqueles que amam o Senhor em sinceridade, sem alteração. Se olharmos em 1 Coríntios capítulo 1, realmente até o capítulo 16, como ele é longo, essa palavra. Quando ele escreveu esta carta, o apóstolo Paulo, ele viu que ele não ia conseguir escrever tudo. Então realmente, por fim, uma pessoa escreveu por ele. Então, mas o que ele está dizendo? Que eu escrevo para vós. Quer dizer que quando ele escreve, ele precisa escrever em letras grandes, porque ele não conseguia mais escrever direito, não conseguia enxergar também. Então ele precisava escrever no couro de cabras, então ele precisa escrever, mas se escrever grande, quanto que ele vai conseguir escrever? Vai escrever muito pouco, mas ele escreveu para eles. Então qualquer um que não amar o Senhor está abaixo da maldição. Então o Senhor chegou. Então como isso é algo realmente normal? Então ele está dizendo que qualquer um que não amar ao Senhor está abaixo da maldição. O Senhor ele chegou. Por que será que ele escreveu uma palavra dessas? Então ele tem uma dúvida em relação aos irmãos de Corinto. Existe a mentira no meio deles. Então, o Senhor ele ter vindo é para manifestar o seu grande amor para nós. O Senhor que ele está por vir novamente. Ele nos amou e ele realmente deseja estar junto com aqueles que o amam verdadeiramente. Mas a qualquer um que não amar ao Senhor, ele está abaixo da maldição.
quando o Senhor vier novamente. O homem que não compreende o amor do Senhor Deus, ele não compreende esse amor do Senhor. Então realmente é uma pessoa que não consegue compreender a graça verdadeiramente diante do Senhor Deus. Para essa pessoa existe a maldição, o castigo diante do Senhor Deus. Então, até quando nós vamos viver como hipócritas? Então, realmente fingindo que estou ali acreditando, fingindo que eu amo, fingindo que eu faço isso, finge. Mas diante do Senhor Deus, isso não funciona. Quer dizer que a vivência que nós temos agora de servir diante do Senhor Deus é de nós vivemos pelo Senhor. Agora eu viver pelo Senhor. Então enquanto nós vivemos nessa terra, enquanto nós vivemos neste mundo, vivemos realmente fazendo o nosso negócio, fazendo qual trabalho que seja. E isso é somente o que? É uma das formas. Mas qual é o objetivo da nossa vida? É vivermos pelo Senhor. Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15 também. Então, o Senhor, ele tem morrido por todos. É para que a partir dos vivos, realmente eles não vivam por si. Mas é para que essas pessoas, realmente, eles possam viver pelo Senhor. Quer dizer que o Senhor, ele morreu por nós. Quer dizer que o Senhor, ele recebeu toda a maldição e julgamento que nós merecemos receber. Ele derramou todo o seu sangue para lavar os nossos pecados. Ele o fez. Ele nos resgatou. Ele nos permitiu a vida eterna. Então quer dizer que o Senhor, ele ter feito isso é para que nós, realmente os vivos, aqueles que receberam a salvação, já não vivam por si. Que jamais vivam por conta própria. Mas realmente possam viver pelo Senhor que morreu e ressuscitou por mim. O Senhor, ele morreu por mim, então eu preciso viver pelo Senhor. Então eu preciso viver, eu preciso morrer pelo Senhor. Então eu morrer pelo Senhor, realmente tudo isso é uma grande graça também. Então se eu sou uma pessoa verdadeira que eu posso morrer pelo Senhor, realmente é necessário uma dignidade diante do Senhor Deus. Então somente aquele que está realmente decidido diante do Senhor Deus que pode viver pelo Senhor. Se é para morrer, é pelo Senhor. Se é para viver, é pelo Senhor. Então viver ou morrer, eu sou do Senhor. Então tem esse cântico também, não é mesmo? É verdade? Nós vivemos no mundo, mas nós não pertencemos ao mundo. Não tentem viver igual às pessoas deste mundo. Nós temos a vida eterna, nós temos a esperança eterna. Enquanto as pessoas deste mundo, eles vivem e falem o que eles quiserem, nós somos filhos do Senhor Deus. Nós somos aqueles que vamos receber o reino do Senhor Deus como herança. Tem alguma cobiça neste mundo? Tem algo que vocês têm medo? Tem algo que vocês desejam neste mundo? Então, por que nós precisamos viver de uma forma tão cobiceira neste mundo? E a palavra de Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Todos vocês conhecem, não é? Todos vocês decoraram essa palavra, não é? Todos vocês decoraram, não é? Não tem respostas? Mesmo que estejam de máscara, respondam. Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. A partir de hoje, eu espero que todos vocês possam decorar. Então, quem conseguir memorizar junto comigo, vamos memorizar. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Então realmente não existe ninguém que viva ou morra por si. Então ele morre pelo Senhor, ele serve pelo Senhor. Mas se ele morre e serve a si mesmo, realmente isso não tem nenhum valor.
Então, mesmo que nós soframos, mesmo que nós realmente recebamos toda a perseguição, tudo tem que ser pelo Senhor. Então, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Então, viver ou morrer, nós somos do Senhor. Então, 1 Coríntios capítulo 1, ele diz que nós fomos comprados com bom preço. Quer dizer que todo o meu corpo, toda a minha vida foi comprado com um bom preço diante do Senhor. Então agora não é meu, é do Senhor. Eu não tinha a dignidade, eu não tinha o direito de morrer pelo Senhor. Então viver ou morrer, realmente eu ia ser largado. Mas agora eu, morrendo, vivendo, é pelo Senhor. Porque eu sou do Senhor, não devo esquecer isso em nenhum momento. Então enquanto vocês sobem a escada, vocês não podem pensar, ai, é mais um dia, mais um domingo. Então vocês precisam dizer, realmente não existe nenhuma pessoa que morra para si. Mas realmente não existe nenhuma pessoa que viva para si. Somente viver ou morrer seja pelo Senhor. Morrer para o Senhor. Viver ou morrer pelo Senhor. Se vocês meditarem essa palavra, vocês conseguem subir rapidamente essas escadas. Quando eu estou subindo as escadas, eu sempre decoro essa palavra. Porque nenhum de nós vive para si, nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Hoje também, quando eu acordei, toda manhã, quando eu acordo, eu falo, mais um dia que eu vou viver pelo Senhor. O Senhor, Ele está olhando para a minha vida. Como é que eu devo fazer? Se olharmos em Gálatas capítulo 2, versículo 20 também. Então o Senhor, Ele me amou e Ele entregou o seu corpo por nós. Então o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quer dizer que o Senhor, Ele morreu por mim. Então eu acredito nesse Senhor que está dentro de mim. Quer dizer que eu vivo dentro dessa graça de crer no Senhor. Então quer dizer que isso é a vida de fé, não é mesmo? Então eu venho para a igreja, eu ouço a palavra, eu louvo, mas ali fora eu vivo do jeito que eu quero? Como assim isso é uma vida de fé? Onde que já se viu isso na Bíblia falando que isso é vida de fé? Se olharmos em 2 Coríntios, capítulo 5, realmente seja que nós permanecemos, partamos, nós precisamos nos esforçar para alegrarmos ao Senhor. Então, porque nós iremos ser manifestos diante do juízo do Senhor Deus. Então, realmente permanecemos neste mundo ou não. Vamos para o Senhor, vivamos ou morramos. Nós precisamos nos esforçar para alegrar ao Senhor. O apóstolo Paulo disse, nós que recebemos a salvação. Então, quer dizer que dentro de nós, então não existe ninguém que viva por si. Não existe nenhuma pessoa que realmente parte de si. Realmente ele precisa agradar ao Senhor. Então viver é pelo Senhor. Se é para morrer, é para agradar ao Senhor, então nós precisamos viver para agradar ao Senhor. Então vocês têm medo dessas coisas? Então nós todos somos manifestos diante do Senhor. Vai ser tudo manifesto diante do juízo de Deus. Uma pessoa que recebeu a salvação, desde o momento que ele recebeu a salvação até o dia que ele vai para diante do Senhor Deus, ele vai receber o juízo de como que ele viveu. Se ele viveu conforme a carne, se ele viveu conforme o Senhor, se ele viveu por si ou pelo Senhor, ele obedeceu ou desobedeceu. Então, esse é o juízo diante do Senhor Deus. Esse é o juízo do galardão. Então, algumas pessoas dizem, é só eu ir e ficar no último lugar ali no céu, mas pelo menos eu fui para o céu. Como assim? Vá hoje mesmo para o céu e veja. Você vai se arrepender grandemente. Você vai dizer, se eu soubesse disso, eu teria me esforçado mais pelo Senhor, eu teria vivido com maior coragem pelo Senhor. Essa carne, essas vontades da concupiscência carnal que eu tenho, esses desejos do pecado, eu deveria ter apartado de mim, eu deveria ter vivido mais pelo Senhor, porque a glória é eterna, é para a eternidade. Então o Senhor, Ele já nos disse que o Senhor, Ele há de nos retribuir, Ele há de nos pagar conforme cada um, conforme a sua obra.
Então, realmente, para nós, temos o tempo ainda de obedecer pelo Senhor. Nós precisamos agradecer por isso. Restantes das nossas vidas, nós não podemos viver de forma realmente vã, gastando à toa. Realmente, nós precisamos pensar, nós precisamos testar diante do Senhor Deus e ver o que o Senhor Deus ele se agrada. E existe algo que o Senhor Deus se agrada. Se olhamos em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Então, Enoque, pela fé, ele não viu a morte. E ele foi o quê? Ele foi arrebatado, foi transladado. Ele recebeu o chamado de ter agradado a Deus. Ele recebeu o testemunho de ter agradado ao Senhor Deus. É por isso que sem morrer, ele foi para os céus. Então quer dizer que nós estamos vivendo num tempo onde nós, como Enoque, realmente podemos estar vivos diante do Senhor Deus. Então, viver é pelo Senhor, morrer é pelo Senhor. Viver ou morrer pelo Senhor. Nós precisamos agradar ao Senhor Deus. Então, esse é o objetivo da nossa vida. Então, tudo que nós queiramos fazer, se eu vejo que isso não é agradável diante do Senhor Deus, eu não devo fazê-lo. Então, eu preciso fazer algo que agrade ao Senhor Deus. Então, é isso que eu preciso fazer. Se olharmos em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 também. Realmente, todo o nosso corpo nós precisamos dar para a glória do Senhor Deus. Comer ou viver, comer ou beber, tudo que eu façamos é para a glória de Deus. Então, qual trabalho, o que quer que eu faça? Então, eu preciso verificar se eu posso viver diante do Senhor Deus. Então, hoje em dia eu não consigo ouvir isso. Então, mas algumas pessoas eles já disseram isso para nós. Ele disse: ah, pastor, daqui a pouco eu vou partir, eu vou para um outro país, eu vou me imigrar. E eu perguntei: ah, irmão, existe alguma igreja nossa? Ele falou: não, não tenho. Eu falei: então por que você vai para lá? Ele falou: ah, vou ali para viver bem. É o quê? Então quer viver em outro país para ganhar muito dinheiro, para comer e viver bem? Claro que se ele não tivesse recebido a salvação, isso é lógico, mas se ele recebeu a salvação, isso está totalmente errado. Será que o Senhor Deus vai deixar a vida dele assim? Então, seja imigrar em algum lugar, seja realmente se casar, seja buscar um trabalho, o que quer que ele faça, comer ou beber, tudo que ele faça é para a glória do Senhor Deus. Para a glória do Senhor Deus. O que não é para a glória é pecado. Então, na realidade, não temos liberdade. Nós não temos liberdade longe do Senhor Deus. Então, um peixe não tem como viver fora da água. Então, como é que podemos partir da mão do Senhor Deus para vivermos neste mundo? Será que o Senhor Deus ele vai nos deixar? Será que nós podemos viver do jeito que nós queremos? Será que realmente desde o início já está errado pensar dessa maneira? E então agora, nós somos pessoas que precisamos agradar ao Senhor Deus. Então, mas o trabalho que o Senhor Deus ele mais se agrada. Lucas capítulo 15, versículo 7. O Senhor deseja que um pecador ele se arrependa e ele torne para o Senhor. Então, ele se agrada mais do que 99 justos. Ele mais se agrada quando um pecador recebe a salvação. Nós, para agradarmos ao Senhor Deus, nós precisamos conduzir os pecadores. Nós precisamos levá-los para o Evangelho diante do Senhor Deus. É por isso que Salmos disse: eu não morrerei, mas eu louvarei e bendirei as obras do Senhor. Realmente, qual é o objetivo de eu estar vivendo neste mundo? É por causa que eu desejos nessa carne, neste mundo? Eu quero fazer alguma coisa neste mundo? Então, buscar os desejos, as forças, a graça desse poder neste mundo é pior do que os brinquedos que as crianças brincam neste mundo. Realmente, qual o valor que tem para nós? Então, seja a pobreza, seja realmente toda a dor, o sofrimento, a perseguição. Se nós temos o Senhor junto conosco, ali é o melhor lugar. Então, o Senhor, o meu Senhor agora está dentro do meu coração. Eu, somente por este único Senhor, eu estou alegre e satisfeito. Não é mesmo?
Então, se olharmos no Salmo 66, se olharmos no versículo 6, ele diz: todos realmente vós venham ouvir a palavra do Senhor. Então, eu irei anunciar tudo que o Senhor tem feito pela minha alma. Eu realmente vim pregar o que o Senhor ele tem feito pelo meu espírito. Então, todas as pessoas que ainda não receberam a salvação ao nosso redor, que estão correndo para o inferno, nós precisamos dizer: ei, você aí, para onde você está indo? Calma lá, segura, vamos conversar. Então, realmente, você sabe o caminho que você está indo? Então, existe algo que nós temos para contar. Então, seja mesmo que essa pessoa ouça ou não, nós precisamos pregar. O apóstolo Paulo. Como em Atos capítulo 20, versículo 24, realmente, se eu estou anunciando o Evangelho do Senhor Deus, eu não considero a minha vida nem um pouco por preciosa. Então não é somente por palavras. O apóstolo Paulo, para pregar o Evangelho verdadeiramente, ele ficou na nudez, ele ficou no frio, ele ficou na fome, ele foi torturado, ele foi apedrejado, e ele foi quase morto, ele foi aprisionado. Mas por fim ele voltou e pregou o Evangelho novamente. Por fim, pregando o Evangelho, foi cortado a sua cabeça e ele morreu em Roma. E assim ele se tornou o exemplo para nós. Então, mesmo que nós não consigamos ser igual Paulo, igual o apóstolo Pedro, nós precisamos ir atrás nesse caminho. Seja todo o suor, seja todo o sangue, seguindo aqueles passos do Senhor, nós precisamos ir atrás. Então, toda a vida de fé é a vivência onde nós seguimos os passos, os rastros do Senhor. É um caminho árduo. Não podem pensar que é um caminho fácil. É um caminho árduo. Não pode pensar: eu vim aqui para descansar, vai dar tudo certo. Não, não é assim. Então o Senhor ele não está dizendo para nós fazermos dessa maneira. Todo o nosso coração, a nossa vivência. Nós temos a verdadeira vivência de estarmos seguindo o Senhor Deus? Será? Eu preciso verificar. Se olharmos em 2 Timóteo, capítulo 8. O apóstolo Paulo ele disse para Timóteo antes da sua morte. Ele disse: não tenha vergonha de mim, que estou aprisionado por Cristo. Recebais o sofrimento junto de mim. Para junto do trabalho de Deus. Onde está o poder de Deus? Receber o sofrimento no trabalho do Senhor Deus. É neste momento onde o Senhor Deus opera. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz. E nós, que éramos espíritos malignos, que precisávamos ser julgados, recebemos a perdição. Mas nós recebemos esse Evangelho do Senhor. Esse trabalho do Espírito Santo não é automático que acontece na nossa vida. Primeiro, ela é pregada através do sofrimento, através de todo o trabalho e esforço do cristão. Então, através da morte, nós damos muitos frutos. Quer dizer que através da dor, do sofrimento na cruz, muitos cristãos eles sofreram e receberam a dor diante do Senhor Deus. Então não tem nenhum sofrimento, não existe nenhuma tribulação. Ele viver de forma calma, mansa, viver fazendo tudo o que ele deseja. Será que isso está certo? Será que vai dar certo isso? Se olharmos em Provérbios capítulo 19, versículo 6. Muitos se deixam acomodar pelos favores do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. Então, quer dizer que dar presentes é o quê? Você ser como um príncipe. Fazer esses favores. Então eu dar a minha vida, o meu tempo. Quer dizer que eu estou retribuindo, eu estou servindo. Então realmente existem muitas pessoas que buscam aquele que realmente faz favores. Realmente muitos amigos aquele homem tem, aquele que dá presentes. Então quer dizer que não é para estarmos nas coisas deste mundo, os desejos deste mundo. Nós precisamos gastar as coisas deste mundo para fazermos amigos para o porvir, para o reino do Senhor, para as coisas eternas. Então
Então nós precisamos estar preparados para darmos a nossa vida por conta desse evangelho. Vocês acham que o evangelho foi pregado por acaso? Automaticamente? Realmente, quantas pessoas que morreram para que o evangelho pudesse ser pregado para nós hoje? Vocês sabem esse sacrifício que foi feito? Então, ser uma pessoa realmente desinteressada, ser uma pessoa que não trabalha diante do Senhor Deus. O Senhor Deus ele não utiliza essas pessoas para trabalhar. Então, realmente, o que vocês querem fazer? Então, verdadeiramente retribuir essa graça do Senhor Deus, vivendo, pregando o evangelho diante do Senhor Deus. Nós precisamos estar decididos, como Ginger Dove. Se olharmos Salmo 116, versículo 13 também. Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. O que o Senhor ele quer dizer dessa maneira? Então quer dizer que nós, quando estamos diante do Senhor Deus, diante dos santos, realmente no meio dessa dificuldade, nós estamos servindo ao Senhor Deus, como Ginger Dove. Senhor, a partir de agora eu vou viver pelo Senhor. Você precisa prometer. Precisa estar decidido. Precisa estar programado. E o restante das nossas vidas realmente precisa viver para retribuir essa graça que tem recebido diante do Senhor Deus. O que vocês querem fazer? Vocês têm medo dessa vida? Realmente o Senhor está por vir. Como assim vocês têm medo? Antigamente em Roma, os cristãos, eles tornaram comida de leões, eles foram incendiados vivos. Eles realmente podiam só dizer, eu não acredito em Jesus, que eles podiam voltar para casas. Então, mas por conta dessa palavra de crer em Jesus, eles tornaram a comida de leões, eles foram queimados vivos. Eles realmente consideraram como uma grande glória morrer pelo Senhor. Se olharmos em filmes como Cubades, ele aparece como isso foi real. Então será que nós podemos realizar uma coisa dessas hoje em dia? Será que nós estamos preparados para sermos iguais a eles? Então, antes de pensar em morrer pelo Senhor, precisa pensar em viver pelo Senhor. Então, existe todo um trabalho que nós possamos fazer. Nós somente precisamos estar decididos. Então, todo o tempo que nós temos, toda a vida que nós temos, o que nós podemos fazer, o que nós podemos decidir. Então, o Senhor ele permite a força, Ele permite a coragem para aquele que possa fazer. Então, seja todos os bens também. Nós precisamos viver para servir diante do Senhor Deus. Isso é a promessa do Senhor. Então, tem coisas que nós buscamos diante do Senhor Deus. No meio as pessoas que estavam em riqueza também, eles se empobrecem. Tudo isso é o que? Para a glória do Senhor Deus. Porque realmente, quando o Senhor chamar, nós vamos partir deste mundo. Não importa essas coisas. Até uma pessoa que é pobre, ele se torna rica. Quer dizer que o Senhor enriquece. Assim como em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Tá, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia abundância, em abundância ceifará. Quer dizer que realmente, do tanto que nós pregamos o Evangelho, realmente mais pessoas vão receber a salvação. Se nós não pregarmos o Evangelho, nenhuma pessoa vai receber a salvação. De vez em quando surgem as pessoas que receberam a salvação, então eles ficam felizes. Mas realmente você ficar olhando como se fosse um feijão brotando num vaso. Quando é que você vai terminar de fazer esse trabalho diante do Senhor Deus? Então nós, de forma realmente bem corajosa, de forma bem altruísta, todo o nosso tempo, nosso dinheiro, até a nossa vida, nós precisamos depositar, nós precisamos investir por esse trabalho. Então, é esse momento que o Senhor ele faz efetuar um grande trabalho na vida dessas pessoas. Então, pelo Senhor. Então, quem deseja viver, vai morrer. Quem deseja morrer, vai viver. Então, realmente, o Senhor ele guarda, protege aqueles que desejam morrer pelo Senhor. Não vai acabar até que chegue o fim. O Senhor não vai deixar essa pessoa partir. Então, realmente, me falta muito também. Então, já se passou 58 anos que eu recebi a salvação. Então, ainda me falta muito, eu sou muito fraco, existem muitas fraquezas.
Mas mesmo assim, o que eu consigo fazer, eu penso que eu vivi o tanto que eu consegui. Então agora, mesmo que o Senhor venha me levar, eu não tenho mais arrependimentos. Então realmente eu já estou feliz, porque imagino realmente que não irei ser repreendido fortemente pelo Senhor. Porque todo o trabalho que eu já fiz diante do Senhor Deus, e o que eu sempre estou orando e pedindo ao Senhor é que, Senhor, por favor, quando meu trabalho terminar, me leve. Não tem mais o porquê eu ficar aqui. Eu não tenho desejo neste mundo, não tenho o que fazer neste mundo, Senhor. Então, eu quero ir diante do Senhor. É 100, 1000 vezes melhor estar diante do Senhor. Assim como em 2 Coríntios capítulo 10. O apóstolo Paulo ele disse que nós precisamos pregar o evangelho para o benefício de todos. Não é para o meu ganho, mas é para o ganho de todos. Para que muitas pessoas possam receber a salvação, eu preciso buscar a vantagem, o ganho para todos. Então quer dizer que eu preciso me sacrificar. E assim, eu preciso falar só mais uma coisa. Então nós estamos vivendo retribuindo a graça do Senhor Deus. Então nós estamos ouvindo a palavra do Senhor Deus. O Senhor, Ele nos permitiu toda a sua palavra. Então nós precisamos viver servindo a essa palavra. Então João capítulo 13. O Senhor, Ele diz, em novo mandamento eu vos dou, que amei-vos uns aos outros. Então quando nós amamos uns aos outros, todos saberão que vós sois os meus servos, os meus discípulos. Então, ser discípulo do Senhor, o que testifica isso? O que representa que nós somos discípulos do Senhor? É quando nós amamos uns aos outros. Porque quando eu recebo a salvação, agora eu não estou só. Então agora eu não sou um estrangeiro. Eu não sou um forasteiro. Nós somos cidadãos, nós somos co-herdeiros do reino de Deus. Nós somos a família de Deus. Nós somos irmãos e irmãs. Nós somos pessoas que vamos ir juntos no reino do Senhor Deus. Nós somos pessoas vivas. Então nós não somos pessoas que vamos brigar um com o outro. Não é para ficar discutindo um contra o outro. Realmente todos vós sois pessoas muito bem valorizadas diante do Senhor Deus. Porque todos nós somos família do Senhor Deus. O que o Senhor Deus ele se agrada? É que toda a sua família, todos os seus amados, eles possam amar uns aos outros. É este o motivo do Senhor. O Senhor deseja que os seus filhos eles se amem, mas os seus filhos eles brigarem um contra o outro. Eles estarem discutindo um com o outro. Então, eles rasgarem o coração dos pais com essas brigas, conflitos. Então o Senhor Deus ele também tem o mesmo coração. Então os irmãos e irmãs que receberam a salvação, eles precisam amar uns aos outros. Então todos aqueles que são nascidos de Deus, eles amam aqueles que são nascidos do Senhor. Então realmente nós todos aqueles que somos nascidos do Senhor Deus, porque o Senhor ele nos fez nascer, então nós amamos esse Senhor, então amamos outros irmãos e irmãs que nasceram do Senhor também. Então nós amamos os irmãos e irmãs, quer dizer que nós amamos o Senhor Deus. Então quer dizer que eu falar que amo o Senhor Deus, mas odeio os irmãos e irmãs, quer dizer que isso é mentira. Então quer dizer que nós não podemos realmente falar que amamos o invisível se nós não amamos o visível. Então realmente o Senhor Deus ele não é visível para nós. Então realmente não tem ninguém que tenha visto a Deus. É por isso que nós precisamos amar uns aos outros, porque assim o Senhor ele habita no meio de nós. Então quando nós amamos uns aos outros, o Senhor está dentro de nós. O amor do Senhor Deus está ali. Quer dizer que cada momento mais, esse amor do Senhor Deus há de florescer. Eu não estou só. Todo lugar que eu vá, os irmãos e irmãs que estão presentes, dentro da igreja onde nós estamos reunidos, olhem quantos irmãos e irmãs nós temos. Todos os irmãos e irmãs, todos pelo mesmo sangue que foram salvos. Todos agora que irão viver juntos no reino do Senhor Deus. Mas por que precisam estar discutindo em conflito por conta de si? Eles não querem olhar um para a cara do outro, começam a brigar. Então, vocês estão certos? Como assim existe algo tão grande assim para vocês ficarem discutindo, brigando? Então, o amor é paciente, aguarda, não é arrogante, não é por si, em tudo espera, em tudo aguarda, em tudo suporta. O amor é sofredor. Por quê?
Porque as pessoas que receberam a salvação também existem problemas, existem coisas que não dá para aguardar, mas é por isso que o Senhor ele diz para nós termos a paciência. Então, se olharmos para os nossos filhos, tem filhos que obedecem muito bem, tem filhos que desobedecem, mas os pais amam do mesmo jeito porque são filhos. Então, nós todos, nós somos irmãos e irmãs. Então, existem pontos positivos, pontos negativos. Existem mais pontos negativos do que pontos positivos diante do Senhor Deus? Não, não é. Então, realmente nós precisamos estar atentos nisso, porque isso é a forma de retribuir diante do Senhor Deus. Nós precisamos cuidar uns dos outros, nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos seguir juntos diante do Senhor Deus. Nós logo estaremos diante do Senhor. Então nós precisamos viver esforçadamente pelo Senhor. Então isso é a vida de retribuir a graça do Senhor Deus. Então essa é a vida de eu estar retribuindo a palavra do Senhor Deus. Quer dizer, isso é pela palavra, isso é para a glória do Senhor Deus. Quer dizer que é o trabalho de salvar espíritos. Vamos fazer esforçadamente esse trabalho diante do Senhor Deus. Realmente não nos resta o tempo que o Senhor Deus ele nos permitiu. Nós precisamos nos preparar para que possamos receber a glória, para que possamos receber essa bênção diante do Senhor Deus quando o Senhor ele vier. Vamos orar. Então, Senhor Deus, Pai Santo e Misericordioso que nos ama. O Senhor Deus nos salvou nesse último tempo. O Senhor Deus nos permitiu para que nós possamos servir diante do Senhor Deus. O Senhor Deus permitiu para que nós possamos viver obedecendo diante do Senhor Deus, servindo ao Senhor. Senhor Deus, Pai, nós agradecemos por toda essa graça que o Senhor Deus nos permitiu. Mas o que é que nós podemos fazer com essa nossa carne, com essa nossa vontade? Nós realmente éramos muito fracos, mas nós queremos dar essa carne para o Senhor, porque somos do Senhor, que o Senhor possa conduzir a nossa vida. Senhor Deus, Pai, qualquer um de nós que realmente não se perca, mas possa ser sustentado pela sua palavra. Que nós todos agora, nessa graça por vir do Senhor, nessa glória do Senhor, que nós possamos viver por ela. Nós possamos ser sustentados. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.